Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No nosso programa de hoje, eu estou com o pastor Manuel Rodrigues. Nós vamos falar hoje sobre o poder da fé e da oração em nossas vidas. Bom, pastor Manuel, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para nós falarmos, sobre esse tema aqui, já deixando claro para o público de casa, o senhor faz parte do 100% Vida, que fica em São Vicente, correto? Isso, Giovana. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Giovana Campos, que não é parente do nosso querido pastor João Campos. É um prazer estar aqui com os amigos da Santa Cecília, falando de um tema que é comum para nós, mas que gera muita dúvida, muita expectativa no coração das pessoas, né? Eu queria mandar um abraço carinhoso para todos ali da Igreja 100% Vida, principalmente aos nossos líderes, pastor João Campos e pastora Anne, e demais pastores. É um prazer estar aqui contigo para falar de um tema que eu gosto muito, que é sobre fé, sobre oração, sobre espiritualidade. É um tema que abrange a todos, Quando a gente fala em espiritualidade, a gente sabe que todas as religiões são participantes, são bem abençoadas pela questão da fé e da oração. Pastor, primeiramente, eu agradeço aí em casa o nosso querido amigo Joaquim Ribeiro, jornalista também, que indicou aqui o pastor Manuel. E vamos lá, pastor, quando a gente fala, nós participamos da Associação Médico Espírita, nós falamos muito de fé, de saúde e do quanto a saúde é beneficiada pela nossa fé, Certo. Então, o que você pode falar para o pessoal de casa? Isso também é verdadeiro lá no 100% Vida? Sim, nós temos como regra para a nossa vida, Giovana, a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nos revela quem Deus é, quem nós somos e qual é o sentido da nossa vida. Inclusive, eu fiz questão de trazer esse exemplar aqui, homenageando os PMs de Cristo, Ganhei essa Bíblia quando participava de um culto deles, Muito obrigado. E aqui, Giovana, quando você abre, você começa a conhecer quem Deus é, quem nós somos e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui a palavra revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não dá para desassociar fé de Deus. E o homem, ele tem uma sede, ele tem uma expectativa, ele tem algo em seu interior que o leva a buscar a Deus. E Paulo fala algo espetacular. Ele fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé, ela capta um campo invisível, Giovana, que é o campo espiritual, que é um campo onde Deus age, que é um campo onde você não toca, onde você não sente cheiro, mas que é real. E ali acontece o sobrenatural de Deus, Eu não quero abordar, nós combinamos aqui, muito teologicamente esse assunto, eu quero ir mais para o lado prático, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu lido bastante e que por mais de 30 anos tem feito parte da minha vida, fé e oração. Tá certo. Ok? Então, a oração é um modo de nós conversarmos com Deus sobre a nossa fé, correto? A fé é um meio de nos dirigirmos a Deus, porque quando você ora, não somente você crê que Deus está te ouvindo, mas você, pelo fato de ouvir você falando, você está declarando que você está direcionando tuas atenções, os teus sentimentos, as tuas emoções e principalmente o teu desejo para um ser superior, um ser que você não conhece, que é soberano. Deus é soberano. Então, quando você ora, você exercita um diálogo com Deus, crendo que Ele existe. Fica difícil para as pessoas terem um hábito de orar. Por quê? Porque o orar é um diálogo com alguém. E é difícil porque é com alguém que você não pode ver, que você não pode tocar, não é tangível, mas ele existe. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
que é necessário que aquele que o busca creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse galardoador significa recompensador. É aquele que vai gerar, vai produzir, vai dar, vai apresentar algo que aquela pessoa necessita para a sua vida. Então, a fé, ela envolve a oração e a oração, ela é direcionada para Deus, um Deus que é todo-poderoso, que nós conhecemos na Bíblia como um Deus onipotente, que detém todo o poder, um Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e é um Deus que é onisciente, que consegue saber o que vai no teu coração, o que vai na tua mente. O salmista fala algo espetacular, Giovana. Ele diz assim: ainda a palavra nem chegou à minha boca e tu já conheces, Senhor. Isso é maravilhoso, porque Deus sabe o que vai no teu coração, Deus sabe o que você está pensando, mas é necessário que você se expresse, que você fale com Ele, que você se dirija a Ele. E isso é fé. Amém? Com certeza, amém. Pastor, algo que o senhor comentou agora, né, é o conversar com Deus. Algumas pessoas ainda, talvez por estarem no início de sua caminhada, não sabem se a sua oração tem força, se a sua oração tem poder. Qual é o recado que você dá nesse momento, quando a pessoa duvida se a sua oração tem efeito? A maioria das situações que envolvem esse tipo de pensamento, Giovana, esse tipo de sentimento, é o desconhecimento das pessoas em relação a Deus. E a Bíblia, ela talvez alguns critiquem, não botem muita fé, mas a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo e ela continua mexendo com o interior, com o íntimo das pessoas. Porque a Bíblia, ela não é apenas um livro histórico, ele é um livro profético, ele é um livro espiritual, que a partir do momento em que você começa a manusear, você começa a descobrir quem Deus é, né? Você passa a ter conhecimento. E quando você conhece algo ou conhece alguém, você começa a ter sede de busca, de busca. Tanto é que a Bíblia, ela é inesgotável. Ninguém pode dizer que conhece tudo em relação a Deus, tudo em relação à Bíblia, porque cada dia, Deus renova algo novo e algo espetacular. Então, muitas pessoas, elas receiam de falar com Deus, por quê? Porque, primeiro, não conhecem, e segundo, porque elas temem a Deus, mas não um temor de reverência, de respeito, de reconhecimento da sua grandeza, mas temem a Deus por achar que Deus é um Deus que castiga, né? Que Deus é um Deus severo. Mas a Bíblia revela que no céu, na glória de Deus, há muita alegria, há muito cântico, que nós costumamos chamar de louvor, né? Se você vai numa igreja evangélica, você vai ver muita música, né? Antes da palavra de Deus, você vai ver muito louvor, como a gente fala, muita música. E música boa, música de qualidade, com bons músicos e música que fala das coisas de Deus, que toca em situações do dia a dia de Deus. Que viu uma música muito tocada nas igrejas, que passou a ser tocada também nas rádios, é aquela música que fala de Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir. E que música é essa? É uma passagem da Bíblia que fala a respeito de um rapaz, de um homem, que soube que Jesus estava passando ali, e ele era de baixa estatura, e para ele não ficar pulando, né, tentando passar por cima das pessoas, ele sobe numa árvore, e a partir do momento que ele sobe naquela árvore, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e ali Jesus sente a necessidade daquele homem de buscar a Deus, de conhecer perdão, e ele fala: olha, eu quero ir na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, acontece uma transformação. Zaqueu passa a conhecer Jesus e Zaqueu começa a confessar as suas falhas, começa a confessar os seus pecados, e a partir desse momento começa a acontecer um processo de transformação na vida de Zaqueu. Você sabe que até nas baladas toca essa música, né? Como Zaqueu. Por quê? Porque é algo que realmente faz parte da fé, faz parte do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento.
Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você o busca, mais intimidade você vai tendo com Ele. E mais poder de Deus é sendo revelado e utilizado na sua vida. Muito bem. Pastor, você comentou 2 pontos agora que é muito interessante, né? Que a questão da Associação Médico Espírita, o pessoal são muitos profissionais de saúde que trabalham, que normalmente são procurados quando há algo que não está muito bem na saúde, lógico, procura um médico, um psicólogo, né? E aí vem aquela situação que você comentou, né? De um Deus que castiga. Tem essa questão na sua igreja, como que o senhor orienta, né, os fiéis que o procuram, dessa questão de estou doente, mas Deus não está me castigando, que primeiramente Deus é Pai, né? Deus é que Ele ensina o amor. Como colocar essa questão de uma doença, mas essa doença não é uma punição? Como que vocês colocam isso para os fiéis que o procuram nesses momentos, né? Veja só. Muitas enfermidades, muitas doenças, elas são consequência de uma vida de pecado, tá? Mas nem todas as doenças, elas são fruto do pecado. Certa ocasião, Jesus cura uma pessoa e ele fala, vá e não repita esse erro para que não venha coisa pior sobre a sua vida. No caso, ele estava curando uma pessoa que era cega, né? E aquilo ali foi uma consequência de uma vida de pecado da família que causou consequências na vida daquela pessoa. Deus, Giovana, Ele é conhecido como um Deus misericordioso. A palavra fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. O que significa misericórdia, né? Nós temos a Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia significa ver, ouvir e sentir um problema alheio. Para ir mais fundo e mais drástico, a desgraça dos outros, né? Mas não somente ver, ouvir e sentir, mas fazer algo em relação a isso. Então Deus, Ele é puro, Ele é santo e Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos sujos, né? Nós somos pecadores, nós erramos todo dia. Né? Nós falhamos, então nós carecemos dessa misericórdia de Deus. E a maioria das pessoas, elas temem chegar a Deus por acharem que Deus será um Deus punitivo. Primeira coisa, Deus é um Deus perdoador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama a pessoa, o pecador, o homem. Então Ele ama. A palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é um convívio com Deus, não somente aqui nesse plano terreno, mas também num plano celestial, num plano espiritual. Então Deus, Ele tem um desejo de que o homem se achegue a Ele. Então a palavra de Deus, Giovana, ela, quando é ministrada, ela é pregada nas igrejas, nos locais de culto, ela aproxima o homem de Deus. Por quê? Porque ela revela a necessidade do homem e revela também quem pode suprir essas necessidades. Né? Quando eu falei aqui que Deus é galardoador, Ele é abençoador, é recompensador daquela pessoa que o busca com fé. Com certeza, isso a gente tem que estar sempre em mente. Pastor, nós vamos fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para ter mais informações sobre a AME Santos, entre em nosso site www.amesantos.net.br ou também através de nossas redes sociais, Facebook ou Twitter, ame_santos. No programa de hoje, eu estou com o pastor Manuel Rodrigues, da Igreja 100% Vida, e nós estamos falando sobre o poder da oração e da fé. Bom, pastor, muito obrigada, né, mais uma vez. E a gente, retomando um pouquinho o nosso bloco anterior, quando a gente está fazendo nossa oração, então nós somos sempre atendidos, ainda que não naquele momento, correto?
Giovana e querido amigo que está conosco na Santa Cecília, TV Santa Cecília, Deus, Ele é poderoso não para dar tudo que você pede, tudo que você quer. Deus é tão perfeito que Ele dá tudo que você precisa. E é tudo no momento certo, né? Tudo no momento certo, da maneira certa. Deus não fará nada sem um propósito bom para você, um propósito bom para o reino de Deus, e um propósito bom para a família, para a comunidade, né? Jesus, ele fala a respeito disso quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então Jesus está querendo dizer, olha, não é tudo que vocês vão pedir que Deus vai dar, mas uma coisa é certa, na Bíblia ela é maravilhosa, ela revela, a partir do momento em que você se dirige a Deus, Ele te ouve, e a ação de Deus vai depender não somente da soberania dEle, mas da necessidade do momento, do ambiente, entendeu? E a necessidade do reino. Porque tem muita gente que pede coisas, pede para si própria. Uma vez Salomão, o rei Salomão, ele sacrificou no monte lá 1000 touros para agradar a Deus. E naquela época era uma prática comum, né? Para adoradores, para o culto a Deus. E aquilo alegrou o coração de Deus. E Deus aparece para ele em sonhos, se apresenta em sonhos e fala: Salomão, gostei muito, me alegrei muito com você, então pede o que você quiser que eu vou te dar. Já pensou Deus chegar para você e falar: pede o que você quiser, vou pedir uma BMW, né? Salomão pediu algo espetacular, que era bom para ele, era bom para o povo e era bom para Deus. Ele pediu sabedoria para governar o povo, porque ele era muito jovem. E aquilo alegrou mais ainda o coração de Deus, porque Deus falou: olha, até o que você não pediu, eu vou te dar, porque você poderia pedir A, B e C. Como você pediu aquilo que é bom para você, para o povo e para o meu coração, eu vou te dar A, B e C, mesmo se você não tenha pedido. Então, uma certeza, eu quero deixar para você aqui que nos assiste. Você fale com Deus, busque Deus, da maneira como você sabe, né? Muitas vezes as pessoas pensam, Giovana, que para fazer uma oração precisa usar aquelas palavras, aquela técnica, Senhor. Não, às vezes, né? A pessoa, Deus, eu não sei orar, mas me ajuda. É aquele pedido que vem do coração. Do coração, você matou, vem do íntimo, do interior, da sinceridade, da humildade de coração. E essa questão de que você, quando fala com Deus, muitas vezes fica aquela dúvida: poxa, não aconteceu nada, não caiu um raio, não arrepiou o pelo do braço, será que Deus me ouviu? Tem uma passagem, estou falando muito de Bíblia, né? Eu falei que não ia tocar muito lado teológico. Mas são essas as histórias que comprovam a nossa fé, né? Mas você pode checar em casa, Daniel capítulo 10, ela traz um relato sobre oração sensacional. Ela fala que esse jovem Daniel, ele se dispôs a fazer um jejum de 21 dias e orar. Orou o primeiro dia, não aconteceu nada. Segundo dia, nada. 20º dia, no 21º dia, aí veio o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro do povo de Israel, do povo de Deus. Gabriel, que anunciou a vinda de Jesus, ele fala assim: Daniel, servo muito amado. Nós constatamos o seguinte, que o anjo sabia o nome de Daniel. Por quê? Porque quando você ora, a tua pessoa, o teu nome, a tua vida, tudo é apresentado diante de Deus imediatamente. Ele traz a mensagem: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro momento em que você se dispôs a se humilhar, a aplicar o teu coração às coisas de Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aí você fala: mas por que no 21º dia só é que veio a resposta? Porque entre você orar e a situação ser processada e a resposta chegar até você, muita coisa no campo espiritual pode acontecer.
E o que aconteceu? Houve uma resistência espiritual. E o anjo ele fala assim, desde o primeiro dia as tuas palavras foram ouvidas e eu fui enviado para te falar coisas. Mas o príncipe da Pérsia, que era um bloqueio na área espiritual, um principado mesmo, né, das trevas, bloqueou a vinda do anjo. E houve a necessidade de acionar um outro anjo, que é o anjo Miguel, que é o anjo guerreiro de Israel. E ele fala assim, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel veio ao meu auxílio e eu cheguei até a ti. Constatações aí na oração. A oração dele desde o primeiro momento foi ouvida, foi atendida, Correto. mas houve resistência. Então eu falo para você, continue orando, continue resistindo, continue crendo, continue se apresentando diante de Deus, porque tudo que nós falamos, tudo que nós direcionamos a Deus, chega, Ele ouve, tá? E Ele vai trabalhar em cima daquilo que você falou, Giovana, da honestidade, da sinceridade do coração, da nossa humildade. Portanto, eu te incentivo a orar, a falar com Deus, mesmo sem ter palavras bonitas, nem sem ter, num primeiro momento, muito conhecimento, mas é como uma bola que você bate na parede, pá, ela vai voltar para você. De alguma maneira, algo bom de Deus vai voltar para você. Sempre retorna, né? Sempre, sempre, sempre. Deus, Ele ouve. E é pai, né? É aquele pai amoroso, É o né? nosso Pai. Com certeza. É o Pai Celestial, né? Que a gente fala. Pastor, para quem está em casa agora, nesse momento, nos assistindo, qual é o endereço do 100% Vida onde você está ministrando? Eu trouxe aqui a colinha, né? Mas com uma mensagem especial para você, tá? Deus ama você. E Ele tem um profundo interesse em que você o ame e que o busque e o conheça. Amém? Então eu quero convidar você a estar conosco na Igreja 100% Vida em Santos, Rua da Liberdade 442, né? Em São Vicente, Avenida Antônio Emerick 1313, no Jardim Iguaçu, que é a Casa Nova, que é onde o pastor Manuel vai estar ali constantemente. E também temos em Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy 2708, na Guilhermina. Nossos cultos ou nossas reuniões, terça-feira, 20 horas, sábado, 20 horas, domingo, às 10 da manhã, culto da família, e às 19 horas, culto público, culto evangelístico, muita música, muita palavra, muita oração e muita alegria e muito poder de Deus. Que bom. Pastor, uma pergunta, e o jovem? O jovem tem procurado a igreja? O jovem tem procurado a igreja e, por conta da globalização, né, da tecnologia, os jovens hoje, você tem que ter uma atenção, um cuidado, um carinho especial, por conta da facilidade de informação e a gama de situações que convidam o jovem para o caminho mau, Então, nós temos um trabalho específico com jovens, com adolescentes, com crianças. Aliás, Giovana, me permita falar que na Igreja 100% Vida nós trabalhamos em todas as camadas, faixas etárias, né, para que desde pequenininho nós possamos formar ali personalidades espirituais. Nós temos um trabalho com os jovens que acontece todo sábado, que é o On Life, né? Todo sábado às 20 horas nos 3 locais, onde os jovens ali recebem uma palavra específica. Eles têm lá os seus trejeitos, as suas vestimentas, às vezes até o seu modo de falar é diferenciado, mas tudo isso baseado aqui, ó, na palavra de Deus. E temos formado verdadeiros homens e mulheres de Deus através desse trabalho, que a gente chama de um trabalho de base, e cada dia mais, né, o mundo, a sociedade, ela precisa de homens sérios, homens honestos, homens e mulheres, e principalmente comprometidos com a palavra de Deus, homens de fé. Amém? Amém. Pastor, então o nosso programa está chegando ao final, nós temos 3 minutinhos. Que pena, né? Só já acabou, 3 minutinhos para o final. Então, como a gente está comentando, né, sobre essa questão da fé,
da oração, né? A gente sabe que por momentos, né, a nossa descrença, né, como o próprio Cristo falou, não, mulher de pouca fé, né? Às vezes a nossa fé, ela dá uma baixadinha, dependendo de nossas situações mentais, emocionais, né? O que você fala para o pessoal de casa que está naquele momento mais complicado? Como levantar essa fé? Jesus, ele quando fala a respeito da sua igreja, quando ele fala para Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre a revelação de que ele é filho de Deus, edificarei a minha igreja. Ele instrumentalizou a igreja, ou seja, ele deixou recursos, ferramentas para você viver uma vida espiritual, né? Louvor, que o louvor, ele liberta, ele libera. Quando você se utiliza de uma música que nós chamamos de louvor, que fala das coisas de Deus, que tem um toque que mexe com o teu coração, ele vai limpando, né? Aquelas tristezas, aqueles sentimentos ruins. Ele deixou a palavra liberta, a palavra lava, a palavra ensina, a palavra exorta, a palavra cura, a palavra de Deus é maravilhosa. Então tem uma Bíblia em casa, mas não para deixar na sala lá aberta no Salmo 91, né? Se você tem uma Bíblia na tua sala, abra, vasculhe, e se você tiver alguma dúvida, vá à Igreja 100% Vida, vá a uma igreja evangélica, converse com as pessoas, aprenda a palavra. E o recurso maravilhoso é o tema dessa entrevista de hoje, desse programa, que é a oração. A oração, ela transcende, ela leva você a um patamar que te isola da tristeza, te isola do medo, te isola do pessimismo. A oração, ela contacta você com um Deus que é o Deus da alegria, que é o Deus da bênção, que é o Deus da cura, que é o Deus da libertação, que é um Deus que tem um profundo interesse no bem-estar do ser humano. Deus tem um profundo interesse de que você vá bem, de que eu vá bem, que as famílias estejam unidas, que as famílias estejam saudáveis, que as pessoas estejam felizes. A tônica de Deus é alegria, Giovana, para o coração do homem. O Salmo número 1, né? Se você tiver oportunidade, quando chegar em casa, leia o Salmo número 1. O Salmo número 1 fala, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O que é bem-aventurado? É um homem satisfeito, é um homem feliz, é um homem realizado. Quando eu falo homem, é ser humano. E o Salmo 23? O Salmo 23, ele é maravilhoso. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me, guia-me, né, pelas veredas. E o Salmo 23, ele fala de coisas boas que nós vivemos, mas também fala de momentos de adversidade. Ele fala assim... Todos nós estamos sujeitos, somos sujeitos, inerente ao homem. Ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele fala de lutas com pessoas, ele fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Óleo de alegria, óleo de poder. Pois é. Se deixar, eu vou embora, hein? É Bíblia. Bom, pastor, nosso programa chegou ao final, mas eu agradeço muitíssimo a sua vinda e eu já pretendo contar com a sua presença em futuras oportunidades aqui para a gente conversar sobre esses temas, né, que tanto agrada o pessoal de casa. Então, mais uma vez, obrigada. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate, sempre neste mesmo horário, nesta próxima semana. Espero você.